coisa que eu esqueci de comentar antes é que quando o Rick Deckard estava esperando o Sandor Kadalin, o Polokov, chegar no terraço do prédio lá do Polokov, ele recebeu uma chamada da Rachel Rosen. A Rachel Rosen propôs para ele o seguinte: a Rachel Rosen propôs para ele, para ela ajudar ele a caçar os Nexus, porque esses androides são chamados de Nexus 6, uma coisa que eu não comentei, que seria o último modelo dos androides. E ela propôs ajudar ele a caçar os androides Nexus 6. E ela também é uma Nexus 6. E ela fala: eu vou ajudar você a caçar esses androides, porque você não é esperto nem inteligente o suficiente para conseguir caçar eles. O Deckard dispensa a ajuda dela. Fala: não, vou precisar da sua ajuda. Se eu precisar, eu entro em contato com você, tá? De maneira bem cínica. Ela fala: você nunca vai entrar em contato comigo. Ele: não, eu vou sim. De maneira cínica, e desliga. E, inclusive ele fica puto por isso e tal. Mas aí acontece todos esses fatores que eu falei, porque ele não tinha, quando aconteceu isso, ele não tinha ainda lidado com o Polokov, não tinha sido preso pelo Garland, não tinha sido, sabe, não tinha aposentado a Luba Luffy, nada disso tinha acontecido. O Luba Luffy não tinha mexido com a cabeça dele. Enfim, aí o que acontece? Esse cara, enfim, passou por tudo isso nesse dia. Ele foi receber a recompensa desses androides que ele aposentou. E o que ele resolve fazer? Ele vai e compra uma cabra, porque ele quer um animal de verdade, tem uma ovelha elétrica. Ele compra uma cabra numa loja de animais. Ele parcela, né, como se fosse um carro de luxo, certo? Você vai comprar, parcela a perda de vista, é o que ele faz com a cabra. Ele dá a entrada do dinheiro que ele tem, da recompensa, e ele parcela o resto. E leva a cabra no overcar dele. E lá, quando chega no terraço, ele põe a cabra lá no local onde fica o lugar dele lá e chama a mulher dele, a Ira. A Ira, quando sobe lá, de início ela fica chateada porque ela não pôde participar da compra do animal e tal, mas depois ela acaba aceitando, ficando feliz. Aí ela quer se fundir com o Mercer. Vamos se fundir com o Mercer para compartilhar com os outros a nossa alegria. Como eu disse, o mercerismo é a nova religião. O Deckard não quer, fala: poxa, eu não quero me confundir com o Mercer, porra, porque, sabe, você... mas os outros têm que sentir a nossa alegria. Mas você vai sentir a tristeza dos outros e você vai ficar triste. Aí ela fala: não, você está sendo egoísta, nós temos que compartilhar essa experiência com os outros. E vamos só sentar ali no terraço, soltar a cabra e ficar olhando. Ela: não, vamos compartilhar com os outros. E nisso, questão dessa discussão, troca uma videochamada na casa dele lá do Deckard. A Ira recebe e fala que é o Harry Bryan, fala pro Harry Bryan que quer falar com você. E nisso, você tinha falado antes: não vamos receber uma chamada não, mas ela insiste. E ele vai, e nisso ela vai se fundir. Ela entra lá numa net lá e se funde com o Mercer. E ele vai atender a chamada do Harry Bryan. O Harry Bryan fala: olha, nós identificamos aqui um voo de um overcar, um setor isolado da cidade. Deve ser os outros 2 androides. Se você encontrar esses outros 2 androides, você aposenta. Ele fala: mas e se não for? Puxa, já foram, sabe, 3 hoje, certo? Ele fala: não, você tem que pegar hoje, o Harry Bryan fala, porque eles não vão esperar que um caçador de recompensa vai pegar os androides em tempo tão pequeno. Eles vão achar que nós vamos estudar eles, ou pensar num sistema melhor de pegar eles. Vamos pegar eles hoje, acabar com isso hoje. Se tiver 2 ali, num overcar, tiver 2, você acha, você pega. Nisso o Deckard desliga, né? Ele fica pensando nisso. Aí ele vai, ele tira a mão da esposa dele, do Manette, e ele entra numa fusão com o Mercer. Ele vai se fundir, ele tá cansado e tal, ele vai se fundir com o Mercer. O interessante que acontece aqui com o Deckard acontece também outras vezes durante o livro com o Isidore, mas só acontece, parece, com esses 2 personagens, ou dá a entender que só acontece com esses 2 personagens. O Isidore, ele é um cara que extremamente tem muita empatia, e 2, o Deckard está passando por essa crise de identidade. Nesse momento que ele funde com o Mercer, que a primeira fusão que você vê o Deckard fazer com o Mercer no livro, acontece uma coisa que você vê no Isidore, mas você parece que só vê nele, que é o seguinte: quando o Deckard ele entra, ele começa a viver a realidade do Wilbur Mercer, sabe? Subir a montanha, levar pedrada, ele leva uma pedrada que machuca ele. De repente ele tá de frente com o Wilbur Mercer.
Tipo, ele é, mas não é mais o Wilbur Mercer. Aparece a figura do Wilbur Mercer de frente com ele. E o Wilbur Mercer diz pra ele fala pro Wilbur Mercer que tá cansado, né? Fala, as coisas não valem a pena. O Wilbur Mercer, não valem a pena. Eu tô cansado. E quem vai salvar? Você salva? Ele falou, eu não consigo salvar a mim mesmo. O Wilbur Mercer fala pra ele, como é que eu vou te salvar? Então pra que o significado de toda essa realidade aqui? Para mostrar que você não está sozinho. É para isso que essa realidade existe, para isso que tem um significado dessa realidade, para mostrar que você não está sozinho no mundo. Ele comenta, tem que fazer um trabalho sujo. Sim, as pessoas são designadas a fazer trabalho sujo, e você tem que acabar esse trabalho sujo que você começou. Ele fala, eu vou migrar para Marte ou para outra colônia. Ele fala, não interessa para onde você vai migrar, porque lá você também vai ser chamado para fazer trabalhos sujos. E quando você faz um trabalho sujo, você tem que acabar o trabalho sujo. Aí nisso o Deckard sai, ele tinha levado uma pedrada, se machucou. E a mulher dele agradece, obrigado por me tirar de lá, porque você que levou a pedrada, não fui eu. Nisso o Deckard ele sobe lá pro terraço, vai pro overcar dele. E ele faz uma chamada, né? Ele liga pra Rachel Rosen. Ele fala pra Rachel Rosen, olha, eu vou precisar da sua ajuda para caçar os outros androides. Eu tenho parece que houve um voo baixo aqui de um overcar. A delegacia identificou num lugar isolado da cidade, deve ser eles. 2 androides, talvez os 3 estejam juntos. Se você for comigo, ela fala, não vou com você, essa hora da noite você quer que eu saia da minha casa, era de noite já. E parta pra ir, não vou fazer isso. Não vou fazer uma coisa dessa. Aí ele fala, não, vou fazer o seguinte. Ele fala, vem pra cá. Ela fala, pra quê? Por quê? Ele fala, eu vi alguma coisa hoje de dia, durante a tarde, sobre um homem e uma androide feminina. Vem pra cá e a gente vai pra um hotel. Aí ele fala, vai pro hotel. Aí ele fala o nome do hotel que fica na Bay Area, que é a área do litoral de São Francisco. Ela fala, vem pra cá e eu te encontro você no hotel tal. Ela, tudo bem, eu vou nesse hotel. Nisso a Rachel chega no hotel, o Deckard está lá esperando ela. Ele começa a comentar com ela sobre os androides, né? Ele começa a estudar, ele tá com o perfil dos androides, do Roy principalmente do Roy. E ele comenta com a Rachel, e eu começo a falar, né? O perfil desse aqui é assim e tal. Ela fala, olha, se eu soubesse que eu vinha pra cá pra ver os androides, eu não teria vindo. Você disse pra mim vir pra cá por outros motivos. Aí ela começa, né, a conversar com ele, e ela começa a contar pra ele, né, que ela conta que ela é uma androide, né, um androide assim, que ela já sabia que é uma androide, ou seja, e que ela tinha uma amizade com a Luba Luft. E ela pergunta, como você matou a Luba Luft? Aí ele fala, não foi eu que matei a Luba Luft, foi o Phil Hash que matou a Luba Luft. Ela não sabia que o Phil Hash, eu sabia que você tinha sido preso ali pela delegacia do Garland, mas depois que o Garland morreu, a gente não sabia mais o que estava acontecendo. O que é interessante aqui é uma coisa, né, porque a Rachel, eles dormem juntos ali. Depois ela comenta com ele uma coisa. Antes de eles dormirem juntos, ela conta pra ele que ela também tem nesse grupo de 8 androides, né? Ela conhecia eles, ela tinha contato com eles, ela era muito amiga da Luba Luft. E que a Pris Stratton é um modelo igualzinho a Rachel, e ela é igual a Rachel, como se fosse irmão gêmeo. É idêntica a Rachel. É o mesmo modelo que a Rachel. Ela pode usar uma roupa diferente, um corte de cabelo diferente, mas ela é idêntica a Rachel. Inclusive a Rachel tem medo de caçar a Pris Stratton por causa disso. Porque ela tem medo de a Pris Stratton matar ela, assim, aposentar ela e assumir a identidade dela. Mas assim, para ela poder ficar com o Deckard, o Deckard fala, nunca vou conseguir fazer isso, então, porque ele acaba se afeiçoando a Rachel e fala, eu nunca vou poder aposentar a Pris. Aposentar a Pris seria como aposentar você. Aí ele pensa no que o Phil fala, tipo, sair com a androide e depois aposentar ela. Eu não vou conseguir fazer isso. Então a
A Rachel fala, não, eu vou fazer isso. Eles ficam juntos, tal, e depois ela conta pra ele, né? Eles estão indo embora de lá eles vão pro overcar do Rick, certo? E no overcar eles começam a conversar, e quando ela fala, que ela pergunta, né, se como ele matou a Luba Luft, ele fala que foi o Phil Rash, ela fala que ficaram um tempo sem saber. Aí ela conta pro Phil pro Rick, quer dizer, que os Rosen estão monitorando tudo. E aí que eu me pergunto, o que os Rosen sabem, o como os Rosen estão influenciando dentro da sociedade. Os Rosen tentaram sabotar o teste Von Kampf. Como os Rosen estão envolvidos com androides, certo? Da onde essa Rachel, que é ligada aos Rosen, ela é ligada à família Rosen, e ela mesma fala que ela é ligada à família Rosen, e ela é uma androide. O quão ela sozinha conseguiu se ligar com esses outros androides, ou como os Rosen estão ligados a androides, ou quantos androides já existem na sociedade. O Philip K. Dick não fala isso, mas assim, você consegue levantar as questões sozinhas, certo? Da onde sai isso? Por quê, certo? Você começa a levantar as perguntas, fazer as perguntas, porque tem todos esses fatores, ele mostra esses pequenos fatos, certo? Só que ele não te conta se existe mais ou se não existe mais. Você tem que perguntar sozinho. Daí a Rachel conta pro Deckard outra coisa. Ela conta pro Deckard que todos os caçadores de recompensa que batem de frente com os Rosen, ou como eu posso dizer, enfrentam os Rosen de alguma maneira, ela é enviada pra ela, tipo, dormir com o cara pra estragar o cara. E ela conta isso pra ele. E ela fala, agora você não vai conseguir pegar os caras, você não vai conseguir aposentar os outros caçadores, os outros androides. Isso mexe com o Deckard mesmo. Primeiro porque ele tinha falado antes, né, uma coisa que eu não comentei, que ele fala pra ela, se você fosse uma mulher eu casava com você. Ele se apaixona por ela nesse momento ali. Depois ela fala que ela é usada pra dormir com os caçadores de recompensa. E ela comentou, teve um caçador de recompensa que saiu um tiro na culatra, que foi o tal de Phil Rash, que ela fala que é maluco o cara, que saiu pior, tipo, ela foi dormir com o cara saiu muito pior, sabe, saiu caçando androide às loucuras, diferente dos outros. Todos os outros caçadores de recompensa pararam de caçar os androides. Nisso o Deckard comenta com ela, eu entendo o que aconteceu com o Phil Rash. E ele tem tipo uma crise de ciúme ali, parece, né, porque ele pega a pistola dele de laser e aponta pra Rachel. E a Rachel, né, fala, se você vai fazer isso, faz rápido. Ela fala, atira de uma vez aqui e tal. E ela de início ela dá uma demonstração, como eu posso dizer, de autodefesa. Ela tenta pegar uma arma dela alguma coisa na bolsa dela. Aí ela vê que ela não consegue, que tem muita coisa na bolsa dela. Ela não consigo achar nada nessa bolsa. Ela se rende, que até o Deckard pensa também naquela questão, né, do android, quando ele se rende. Ela se rende, ela fala, faz rápido, tá? Aí depois o Deckard tira a arma, né, meio que guarda a arma dele de volta. E ela fala, não me deixa esperar. Se você vai me caçar, acaba logo de uma vez. Ele fala, não, eu não vou aposentar você, não vou fazer isso. Aí nisso ela, né, se sente, como eu posso dizer, vitoriosa, né? Ela se sente mais tranquila. E aí ela pega e liga um programa na videochamada ali, que é do Friendly Buster, porque tem uma revelação bombástica, né? E ao longo do livro você vai acompanhando, né, que várias vezes que aparece o Friendly Buster aparecendo numa TV, alguma coisa assim, ele sempre vai falar, tem uma revelação bombástica a fazer, Agora nós vamos lá de volta para J.R. Isidore. Acontece várias coisas ali nesse momento. Eu vou contar por parte, porque no livro acontece tudo de uma única vez. E é até difícil para você pegar. Das cenas mais complicadas do livro é essa que acontece com o J.R. Isidore. Certo? Então tá os três no apartamento lá do Isidore, certo? Os três androides e o Isidore. O Isidore, em algum momento, ele acha uma aranha. Isso é um milagre.
certo? Porque você encontrar um inseto ou um animal num tempo que a maioria dos animais, os insetos, estão extintos é um milagre. Uma aranha vale dinheiro. Isidore fica encantado, ele encontrou uma aranha. Então ele pega num tubinho de vidro que ele tem, ele coloca a aranha dentro e fecha numa tampa que é furada para respirar. Isso ele vai levar a aranha para mostrar para os androides o que ele encontrou a aranha. E nisso está passando a revelação bombástica do Friendly Buster. E a revelação bombástica de Friendly Buster é o seguinte: Friendly Buster está fazendo um programa como se fosse uma denúncia. Ele denuncia que Wilbur Mercer é uma fraude. Então Friendly Buster, ele mostra que Wilbur Mercer, ele é, na verdade, um ator que chama Al Jerry, que foi contratado por uma empresa antes da Guerra Terminus para fazer algumas tomadas, algumas cenas. E nessas cenas ele representa o Wilbur Mercer. Eles vão entrevistar esse Al Jerry, que na verdade é um cara que fica tomando whisky, sabe? Que meio bebaço. Eles denigrem bem a imagem do Wilbur Mercer com esse Al Jerry. Eles falam, tá vendo? Esse Wilbur Mercer ele não é real, ele é uma fantasia. As pessoas ficam entrando nessa caixa de empatia. E eles falam, na hora que foram filmar essa história, foi tudo filmado em um set de televisão, foi tudo filmado, sabe? É um construto, é tudo imagens. Não existe ninguém subindo montanha nenhuma. Nas reportagens do Friendly Buster, do pessoal do Buster que vai entrevistar esse Al Jerry, que é o que representa o Wilbur Mercer, sabe? É tudo como se fosse filmagem de Hollywood, eles falam, né? Como se fosse tudo, não é real. Então eles estão dando uma denegrindo a imagem e os androides estão super contentes, estão dando risada. E nisso o Roy fala, eu que trouxe essas provas pro pessoal do Friendly Buster. E eles comentam, Friendly Buster é um androide. E eles estão dando risada e estão contentes porque eles acham, então, se nós acabarmos com o mercearismo, nós vamos acabar com a empatia. E eles falam pro Isidore, vocês humanos agora vão ser que nem nós. Vocês não vão ter mais empatia, porque sem caixa de empatia vocês não têm empatia. E é interessante isso, por causa que é o seguinte: o androide ele pode ser inteligente, ele pode ser forte, mas ele não tem a malícia do ser humano. Ele, como o tempo de vida ele é curto, ele é tão infantil quanto uma criança, porque na pequena maldade dele eles acham que eles conseguem acabar com a empatia, acabando com a caixa de empatia, sendo que a empatia está ligada no ser humano há milhares de anos. Você não conseguiria formar uma civilização sem empatia. Você não teria direitos humanos sem empatia, certo? Você não conseguiria viver num sistema tribal sem empatia. Mas eles acreditam que acabando com a religião do mercearismo, eles vão conseguir acabar com a empatia na sociedade. E assim eles podem ficar escondidos e não vai existir empatia. Eles não vão ser mais pegos. E eles dão risada e ficam contentes. Uma coisa assim, acaba aparecendo crianças malvadas que fizeram uma maldade e fizeram uma pequena maldade, parece que deu certo, todo mundo está dando risada, uma coisa bem assim, certo? Mas eles não conseguem entender o ser humano, eles não conseguem entender a essência do ser humano. Nisso Isidore, ele vê isso, e nisso a polícia começa a levantar a questão. E se a gente... Ele mostra a aranha, né? Tinha mostrado a aranha. E a polícia pergunta, ela tem 8 pernas, né? E se a gente cortasse 4 pernas, ela conseguiria sobreviver? Ela pega a aranha e começa a mutilar a aranha. Isidore fica chocado, duplamente chocado. Primeiro chocado com a revelação bombástica da televisão. Segundo chocado pelo fato da polícia pegar um animal praticamente extinto e arrancar as pernas do animal simplesmente da criatura, do inseto, pela simples curiosidade de saber se o animal anda com 4 pernas. O animal fica meio parado. Aí ela vai e arranca outra. Então o animal tem 3 pernas. Aí o Roy pega, vê que todo mundo tá olhando, ele pega, vamos ver se ela vai. Ele pega tipo um isqueiro, sabe, acende perto da aranha. Ela anda, ela consegue andar. Aí o Isidore pega a aranha e afoga a aranha na pia por piedade e dó, certo? Aí elas começam a entender: por que você é nervoso, chateado, Isidore? Elas começam a achar: é bom, vão todos ser iguais, não tem mais empatia. Isso o Roy e a Ingrid estão achando.
A Pris fala, não, ele tá chateado porque nós matamos a aranha. A Ingrid fala, não, mas nós vamos devolver o dinheiro da aranha. Então, isso já não entende. Tem, além dessa revelação bombástica, tem o fato de que os androides não se importam, não entende que você não vai substituir uma vida por dinheiro, ou você não consegue substituir um ser por um outro ser assim, se a pessoa se apegou a um ser. Eles não conseguem entender isso. Eles não têm empatia mesmo. Ele começa a entender a questão dos androides, mas ele fica muito chocado. Então não existe mercerismo. Ele é um cara completamente religioso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar nos manetes e vai se fundir com o Mercer. E lá, quando ele se funde com o Mercer, é uma cena muito complicada. No começo tem uma cena parecida com essa. Ele conversa com o Mercer, que nem o que a gente tinha conversado lá. Aí nisso o Mercer aparece pra ele. Ele fala, puxa, Mercer, então é mentira, tudo mentira. É tudo essa realidade aqui não é uma montanha de verdade. Ele fala, não é de verdade. O céu então é como se fosse uma pintura. É como se fosse uma pintura, sim, tá certo. E você é como se fosse aquele cara bebendo. Sim, aquela representação daquele homem. Ele me representa, mas não sou eu. Eu tenho a imagem dele, mas não sou eu. Ele fala, mas ele usou a imagem de você segurando uma garrafa de uísque, um copo de uísque, te denegrindo, isso me incomoda. Ele fala, incomoda você, Isidore, porque você é um homem extremamente moral. Mas não me incomoda. Aí ele fala, e o céu, você acha que o céu é pintado, mas é porque pros androides é pintado. Porque para eles a coisa é assim, é certo e errado. Não existe outros lugares para eles verem. Eles só veem o que é certo e errado para eles. Eles não conseguem ver o outro lado, que é o lado do ser humano, que não existe só o certo e o errado, existem questões morais que um androide não vai entender. Mas nisso é até uma questão que também é muito complicada aqui, porque digamos assim, que eles chamam o Wilbur Mercer quando conversa com o Isidore, e até com o Deckard, eles chamam o nosso mundo de um mundo tumular. E assim, o Wilbur Mercer seria uma figura de um santo na história, né? Que ele consegue trazer os animais de volta à vida, mas ele não pode fazer isso, porque existem leis, e os homens maus que proíbem ele de trazer as coisas de volta à vida, proibiram ele de acordo com as leis da humanidade, então a única coisa que ele pode fazer é seguir em frente. Por isso que ele segue em frente subindo a montanha, porque não pode trazer de volta à vida. Então tipo, mas como você vai trazer alguma coisa de volta à vida quando é morta, certo? Aí talvez dentro da realidade virtual você possa. Interessante, em 1960 não existia nem a palavra realidade virtual, mas tudo bem. Dentro da realidade virtual você pode. E nesse momento o Wilbur Mercer pega uma aranha e dá pro Isidore a aranha, certo? E eu me pergunto, será que é a mesma aranha? E é uma aranha ou uma aranha virtual? Enfim, sabe, você fica sem entender que da onde vem essa aranha. E quando o Isidore sai, né, do manete, porque os androides tiram ele do manete, da fusão, ele tá com uma aranha, ou a aranha tá na mente dele, entendeu? Essa é a questão. Voltando antes, quando o Deckard ele e a Rachel tiveram esse lance, o Deckard deixou a Rachel de volta no hotel e partiu para caçar os androides. Nesse momento, então, dispara o alarme do prédio. E então o que eles querem fazer? Como ele tem esse sistema de deixar as pessoas desesperadas, eles querem soltar o Isidore na porta para ficar desesperado, para deixar o Deckard perdido. Então eles falam pro Isidore, vai lá na porta, fica na porta e espera para atender o caçador de recompensas. Só que o Isidore, ele recebeu uma revelação bombástica. Mataram a aranha. Ele tá com uma aranha na mente dele, enfim. Ele sai do apartamento, ele não fica lá. Tipo, exploda esses androides. Ele segue o caminho dele, ele pega essa aranha imaginária, não sei. Ele vai num local que fica num parque, tipo um playground do prédio, só que é abandonado, não tem vida, não tem nada. E lá ele coloca essa aranha imaginária. E nisso o Rick Deckard aparece, jogando flash de luz na cara dele. Ele fala, o que você está fazendo aqui? Aí ele fala, eu vim colocar uma aranha aqui. Ele vai estar soltando a aranha, mas a aranha vale dinheiro, por que você não vende aranha? Aí ele comenta, ela mutilou a aranha. Aí ele olha, androides fazem essas coisas. Aí o Isidore fala, eu não vou ajudar você a matar eles. Não vou ajudar você a fazer isso.
Aí o Deckard tenta falar pra ele a lei, que ele é obrigado e tal, mas ele não tenta, ele só fala, você é especial, né? Ele fala, eu sou especial. Aí ele pega, então, o Rick pega e sobe então em direção a uma escada, certo? Quando ele tá subindo a escada, o Deckard dá de cara com um homem, ele aponta a arma dele pra esse homem, a arma laser dele pra esse homem. De repente o homem é tipo o Wilbur Mercer, tipo, completamente confuso, certo? Aí o Wilbur Mercer fala, eu tô aqui por causa do Isidore. Aí ele reconhece a imagem do Mercer. Ele fala, eu vim pra falar pra você pra que esse momento vai ser o pior momento que você vai ter que enfrentar, vai ser o momento da sua tentação, da sua luta. Você tem que enfrentar aquilo que você tem que enfrentar. Você vai ter que passar por esse teste. Esse é o pior momento. Quando você passar por esse momento, os outros momentos vão ser mais fáceis. Aí Deckard, essa figura do Wilbur Mercer desaparece. De repente aparece Rachel Rosen, que não é Rachel Rosen, que é Pris Stratton, que elas são o mesmo modelo. E o Deckard falou, o que você está fazendo aqui, Rachel? Eu deixei você em São Francisco. Não, eu deixei você no hotel em São Francisco. Por que você está aqui? Aí ela fala, não, eu vim aqui para te ajudar. Aí ela vem, parte por tudo pra abraçar ele. Mas aí ele reconhece e fala, não, essa não é a Rachel, essa é a tal da Pris. E atira nela. E assim, aposenta ela, né? Aí ele vê nesse momento, essa foi o pior momento, porque ele fala, se o Wilbur Mercer não tivesse aparecido, ou a imagem de Mercer não tivesse aparecido pra ele, ele não teria conseguido atirar, ele não teria sido avisado antes. Então quando essa Rachel, o Pris, teria abraçado ele teria morrido, porque ela teria matado ele. E nisso ele vai procurando apartamento. E nisso, com certeza, no livro não fala, mas você consegue sacar que tem essa onda de pânico, né, do Penfield que armou, que o Roy armou. Só que o Deckard tem uma espécie de defesa no cinto dele e tal, que não vai pegar nele. Então nem fala no livro, você consegue sacar sozinho. Aí ele chega no apartamento, ele bate na porta e pergunta quem é. Aí ele imita o Isidore, que o Isidore ele é gago, né? Ele imita o Isidore dizendo, eu sou o Isidore e eu trabalho, o Isidore tinha falado onde trabalhava, eu trabalho no lugar tal, eu quero entrar no meu apartamento, acabei de receber a revelação do Friendly Buster. Daí o Roy começa a falar com ele e o Roy atira nele, né? Dá um tiro de laser. Só que o Rick, ele desvia. Nisso o Roy dá um outro tiro, o Rick desvia também. Nisso o Roy, ele corre para dentro do apartamento. E ele tinha deixado a arma dele com a Ingrid, a mulher dele. E ele corre para ser o alvo, certo? O que ele esperava fazer? Ele esperava que o Rick que a Ingrid abrisse a porta e o Rick corresse atrás dele. E a Ingrid tirasse dele pelas costas. Nisso a Ingrid abre a porta e ele fala, olha, vocês fizeram errado. Vocês não deveriam ter tirado em mim, porque eu sou obrigado por lei a aplicar o teste Van Camp em vocês. A não ser que seja que vocês me ataquem. Aí eu posso atacar vocês de volta, é legítima defesa. Mas vocês me atacaram. E a Ingrid, uma coisa que eu pensei bastante sobre esse trecho, ela fica, como a Pris não te pegou? Eu não entendo que a Pris não te pegou. Por que você escapou? Como você conseguiu escapar disso? É que eu falei, os androides, eles não têm a malícia, nem da malícia do ser humano, eles são maliciosos, mas até uma malícia infantil, sabe? Tipo, fez aquele planozinho, o planozinho não deu certo. Mas como o planozinho não deu certo? Por que o planozinho não deu certo? Por que não funcionou meu planozinho? Só que nisso o Deckard nem perde tempo com ela, ele atira nela, já aposenta ela, o Roy grita. Aí ele fala pro Roy, você gostava da Pris, não é? Eu também gostava da Rachel. De 1000 Rachels, né? Porque existem muitas iguais, não? Aí ele vai, atira no Roy. O Roy, ele aposenta o Roy, né? Ele faz uma videochamada para chamar a polícia ali. Ele senta e o Isidore aparece. Ele fala pro Isidore, vai para um outro apartamento vazio e espera a polícia limpar tudo aqui para você voltar para cá depois. O Isidore fala que vai fazer isso. Depois o Isidore fala, eu pretendo mudar para um lugar que tenha mais gente. Aí o Deckard fala, no meu apartamento lá no prédio onde eu moro tem apartamentos vazios. Ele fala, eu não vou morar perto de você. Depois desses fatos, o Rick vai pro apartamento dele. Chegando lá no apartamento dele,
A Ira, no terraço dele, digamos assim, estaciona o overcar no terraço dele. A Ira, a esposa dele, tá esperando ele lá. Ele tá tendo um movimento de polícia e ela fala: olha, uma moça veio aqui e jogou nossa cabra do terraço para baixo. Ela dá a descrição da Rachel, uma moça nova que tava usando um vestido assim, 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 assado, na faixa de 20 anos. É a descrição da Rachel, cabelo e tal, cabelo negro e tal, tudo. Aí o Deckard sabe que é a Rachel, né? E ele fala: ela tem os motivos dela pra fazer isso. Ele pensa: motivos androides. Ele pensa: será que ela tem empatia? Será que ela tá com raiva? Foi uma vingança por eu ter matado os outros androides, outros 6 androides? Aí o Deckard pega, ele vai pro overcar dele. Aí ele pergunta: você tá bem? Ele fala: eu tô bem. E ele simplesmente, tipo, ele tá tendo um momento de crise ali. Ele pega e dirige o overcar em direção ao norte. Ele vai voando em direção ao norte. Ele vai até Oregon. Lá em Oregon ele para, tipo, uma espécie de uma montanha, né? Ele estaciona em frente a uma montanha. Ele começa a querer subir a montanha. E nesse momento que ele está subindo a montanha, ele como se ele se fundisse com o Mercer sem estar na realidade virtual, como se tivesse fundido com o Mercer ali naquele momento. E ele começa a subir a montanha e ele começa a levar pedradas, e começa a se machucar. Então ele desce de volta. Ele vai pro overcar dele, faz uma videochamada lá pra... Ele quer falar com o Dave Holden, que é aquele caçador de recompensas, que é o predecessor dele ali na caçada, né? Que era o maior caçador de recompensa antes dele. Agora ele é o maior caçador de recompensa, porque ninguém caçou 6 androides numa única vez. E ele conseguiu aposentar 6 androides numa única vez. Então ele agora é o maior caçador de recompensa que existe. Não mais o Dave Holden. Mas ele quer falar com o Dave Holden porque ele acha que o Dave Holden vai atender ele. Ele liga pro hospital, só que o Dave Holden tá muito mal pra atender ele. Tá sem condições. Ele fica chateado, ele liga lá pro... Ele quer falar com o Herbryne. Não consegue, ele fala com a secretária dele. A secretária dele fala: sua esposa tá preocupada com você, volta pra casa. Ele começa a falar um monte de coisa, eu me fundi com o Mercer e na sociedade. Ele começa a falar as experiências que ele teve, as revelações espirituais que ele teve até ali, naquele momento, a crise de identidade que ele tá passando. Só que a secretária dele não tá tendo lufas nenhuma. Só fala: sua mulher tá cansada, tá preocupada, você tá muito mal, você tá machucado. O que aconteceu? É porque eu virei o Mercer de repente e tal, tudo muito louco. Daí ela fala: não, volta pra casa. Ele fala: tudo bem. Aí ele fica olhando pra fora do carro, ele vê um sapo. Um sapo, nessa época, é um milagre também, tipo, um sapo. Ele fala: o que esse sapo tá fazendo aqui? Isso aqui é um milagre. Então ele vai, ele pega uma caixa, ele coloca o sapo numa caixa, e ele vai pra... e fica contente, pega o overcar e volta pra São Francisco. Lá ele vai pra casa dele, né, pro apartamento dele. Ele quer mostrar pra esposa dele: olha o que eu achei. Fica contente, né, olha o que eu descobri. Ela fala: um sapo? Ela pula e não tem perna forte igual o Han. Você pode pegar nele. Aí a mulher dele começa a mexer no sapo, ela começa a descobrir certos controles. Ela fala: um sapo elétrico. E ele fica destruído nesse momento. Ele não é real, é elétrico. Ela é elétrico. Aí ele fala: olha, eu tô muito cansado, eu preciso dormir. Aí ele pede pra mulher dele: você arruma a caixa de empatia, coloca num sono pesado e pacífico pra mim. E a mulher dele falando: tudo bem, eu coloco a caixa de empatia num sono pesado e pacífico. E ele vai, deita na cama. Ela fica olhando, ela vê que ela não precisa colocar o regulador de sono, né, a caixa de empatia pra ele, porque ele tá muito cansado e ele vai ter um sono pesado. Ela fica olhando pra ver se ele vai ter algum sobressalto e tal. Ela não tem. Ela deixa de dormir, ela liga pra uma clínica veterinária falsa, né, de animais elétricos falsos, e combina, né, pra ver se tem algum defeito o sapo, pra arrumar se tem algum defeito e pra preparar um local falso pra ele e tal, com certo, um ambiente no terraço pra eles poderem ter esse sapo elétrico. E ela fala: meu marido gosta muito desse sapo. E aí o livro acaba aí. Então, pra finalizar, eu vou falar um pouco sobre esse livro agora, né? Eu achei muito legal. Assim, Blade Runner é massa, o filme do Ridley Scott. É outra história. Assim, se você for assistir o Ridley Scott relacionado ao livro, acho não é interessante você pensar como se fosse a mesma unidade, porque eles são diferentes. Alguns personagens têm o mesmo nome, mas, por exemplo, a Ingrid Beth não tem no livro, no filme.
No filme, a Pris, ela entra como a parceira do Roy, certo? E a Pris não é igual a Rachel. No livro ela é. E o Ridley Scott soube trazer bem a visão do Philip K. Dick, sabe, aquela visão da poeira, daquela sociedade, daquele mundo negro, da visão dark do Philip K. Dick. Então, o interessante, né, que os androides, eles não são só, como posso dizer, eles não são computadores, né? Eles também são seres conscientes, que dormem, que sonham, que comem, que têm desejos, né? Que você também faz aquela pergunta, né? O que diferencia, né, o humano da máquina? Quando o androide é muito parecido com o ser humano, muito parecido com a pessoa pergunta se ele tem alma. E é para você fazer essa pergunta, né, quando você lê esse livro, né? Eles têm alma. Porque nos filmes, né, Blade Runner, e depois o outro continuação que fizeram, acho que no ano retrasado do Blade Runner, você faz essa pergunta, né? Só que no filme eles trabalham diferente, como se os androides são mais puros que os humanos e são mais humanos do que os humanos. E não é o que o Philip K. Dick traz. O Philip K. Dick traz o outro lado. É como que o androide não consegue ser humano. E é interessante, tem um trecho do livro ali que quando o Rick está dentro na delegacia do Garland, você mesmo se pergunta, porque eu me perguntei, não é o Rick que é o androide? No filme, o personagem Richard Deckard, ele é um androide. No livro não, o Rick Deckard é humano. Só que, e também se lembra no livro de ter passado para o teste Van Kampf. Só que você se pergunta, né? Memórias, se são falsificadas, se essas memórias falsas parecem reais. Então o que é real? Se a memória falsa ela é tão real, você vive a realidade, você vive uma fantasia? Porque o Philip K. Dick fazia essas perguntas, né? Também aquele lance, né, de você muitas vezes você está vivendo uma realidade, mas você tem um sonho, um sonho perdido, certo? Então o que é real? Seu sonho perdido ou sua realidade, certo? Às vezes o Philip K. Dick fazia essas perguntas, né? Porque os personagens ele faz essas perguntas, né? Muitas vezes, não de maneira complexas, mas você vê eles fazer essas perguntas por cima, principalmente quando estão se fundindo com Mercer. Interessante, porque Philip K. Dick, digamos, ele seria o pai da ideia de cyberpunk. Ele é um dos pioneiros da ficção científica, assim. Muito, muito antes desses caras. Frank Herbert vem da mesma época que ele, mas Frank Herbert trabalha num universo diferente. Mas o universo do Frank Herbert de Duna não é um universo cyberpunk. Porque o que é o cyberpunk? Tipo, você vê arranha-céus até perder de vista. Mas você vê também a pobreza, você vê favelas, você vê o vício, você vê corporações brigando com governos e corporações controlando o mundo. Apesar desse livro ser não assim, mas também assim, porque você vê o papel dessa associação Rosen controlando tudo por trás. E tem esse friendly Buster, tipo, Buster gente fina. Se ele é um androide, quem controla ele por trás? Porque um androide não vai conseguir chegar numa posição de poder sozinho. Eles são caçados, têm um tempo de vida de 4 anos. Eles não têm reposição de célula. Como eles conseguiriam chegar lá? Ou seja, se o Friendly Buster existe já há mais de 4 anos, então existe a associação Rosen por trás dele? Eu pergunto. Existe algum outro grupo por trás? Então quantos androides já estão envolvidos na sociedade e as pessoas não sabem? Você levanta essas questões nesse livro. Bom, pessoal, é isso aí. Esse é o livro Android Sonha com Ovelhas Elétricas. Quem está curtindo o canal, dá um like. Se está curtindo, segue a gente aí. Valeu, grande abraço, até a próxima.